Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu, o horóscopo do dia de hoje. Hoje é dia 11 de maio de 2025. É domingo e todos os domingos eles são dias regidos pelo Sol. O Sol, que é o nosso astro-rei, ele é esse símbolo de constância. No céu de agora, o Sol ele está no signo de Touro, então a gente pode pensar nessa iluminação, nessa consciência de tudo que envolve a Terra. Touro é um signo de terra fixa, então esse aprofundamento nas questões materiais, nos nossos valores, no nosso corpo, até questões de consumo de bens materiais, o que nos dá prazer. Então podem ser alguns assuntos que vêm à tona. A questão financeira, né? Pensando num nível macro também, questões de economia, enfim, questões de meio ambiente também podem estar vindo à tona. Então, hoje no céu a gente vai ter dois aspectos da Lua. Então, a Lua, ela é um representante, ela simboliza o nosso corpo, as nossas emoções, ela vai reger, o ritmo do dia, o humor, o clima do dia. Então, a gente sempre busca o posicionamento da Lua. A Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos 12 signos. Então, durante um mês, ela atravessa todos os signos. Então, olhando para a Lua, olhando para os aspectos, para os encontros que ela faz com os outros astros, a gente consegue entender esses reflexos aqui na Terra, tá? Então, a astrologia ela se baseia no princípio da correspondência, que é tudo que está em cima está embaixo, tudo que está na terra está no céu e vice-versa. Então é um espelhamento, tá? Não quer dizer que os planetas mandam energia para a gente, mas de alguma forma a gente se espelha, tá? É uma forma de espelho. E para cada pessoa, vamos dizer que esse espelho pode ser mais fraco ou mais forte, menor ou maior. Então sempre vai depender do seu próprio mapa, tá? Que pode ser mais intenso ou pode ser mais leve, tá? Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi sobre hoje. Então, o Sol em Touro, ele traz muitas essas questões de estabilidade, segurança, constância, também questões alimentares podem vir à tona. Então, todo domingo é um dia regido pelo Sol e a gente pode pensar em refletir sobre o nosso próprio Sol, como a gente se ilumina, como a gente traz consciência sobre nós mesmas. Então, o Sol, ele muitas vezes a gente identifica o nosso Sol como o nosso signo, mas a gente pensar que a gente veio com esse Sol e a gente precisa fazer ele nascer todos os dias. Então, o Sol, ele tem esse princípio de iluminar as sombras. Então, a gente não vem com ela pronta. Então, muitas vezes é olhando as sombras. Então, às vezes, se você vem com um sol em leão, muitas vezes você percebe as suas inseguranças, a sua falta de poder. E daí você busca essa segurança, esse poder, essa autoafirmação, essa autoexpressão, todos os dias. Tá? Então, quanto é importante você também assumir essa responsabilidade sobre o seu sol, o seu brilho. Muitas vezes no mapa, o sol ele é um representante de pai e a lua é um representante de mãe. Principalmente para quem nasceu de dia. À noite, muitas vezes, a Vênus é um representante de mãe e o Saturno é um representante de pai. Mas pode variar, porque outras associações que a gente faz com pai e mãe é o regente da casa 4 e o regente da casa 10 também, tá? Então, pode ser bem diferente, assim, para cada uma das pessoas. Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi sobre hoje. Então, a Lua, ela segue crescente, ela segue crescendo no céu. Amanhã ela vai ficar completamente cheia, ela está quase cheia. Então, pensando que a Lua fala sobre esse aspecto emocional, a gente pode estar se sentindo muito intensa. E eu sempre falo para as pessoas que a Lua cheia, ela é uma consequência principalmente de 6 meses atrás. Então, quando a gente teve uma lua nova em Escorpião, quando o Sol estava em Escorpião e encontrou a lua em Escorpião. Então, pensar ali no que você estava fazendo 6 meses atrás, no que você estava intencionando, olhar também para casa, para a área da sua vida que você tem o signo de Escorpião. Vou ver se hoje eu gravo um, um episódio também falando para todos os signos ascendentes, a casa, os temas que podem vir à tona. Mas pensar, então, olhar para trás, olhar para esse passado, a Lua vai falar sobre passado. Então, trazer consciência sobre isso. Então, é um momento de colheita. Eu, por exemplo, eu vejo que 6 meses atrás eu comecei a fazer live todos os dias e eu também foi próximo ali do tempo onde eu comecei o grupo de meditação.
Então, eu tenho o escorpião na casa 11, que é a casa dos grupos, dos projetos, do coletivo. Então, de alguma forma, eu estou colhendo os frutos disso. E muitas vezes a gente colhe e pensar, e muitas vezes melhorar, né? Então, a gente traz à tona as questões e nem toda colheita é perfeita. Então, a gente pode olhar, analisar, perceber mais o que a gente pode fazer, sabe? Então, pensando nessa questão emocional, às vezes é perceber o que você está colhendo nesse campo das emoções, de comportamentos, de hábitos. Como eu falei, para cada pessoa vai ser muito diferente. Então, às vezes pode ser em questão do seu trabalho, às vezes pode ser questões familiares, questões de comunicação, de dinheiro, tá? Então, depois eu vou gravar um vídeo específico para isso. Mas o que mais que eu queria falar sobre essa lua em escorpião? Acho que é isso. E ontem a Lua ela fez uma posição com Mercúrio em Touro. Então, ontem Mercúrio ingressou em Touro. Mercúrio vai falar sobre a nossa comunicação, a nossa mente, as nossas ideias. E teve uma oposição ontem. Então, às vezes, a gente enfrentou alguma dificuldade nesse campo dos assuntos mercuriais, de mensagens, de trocas, de transportes. Às vezes, até faltando, a gente sentindo que falta alguma habilidade de comunicação, às vezes, alguma habilidade corporal, às vezes, não conseguindo expressar ou entender as nossas emoções. Então, pode ter trazido esse reconhecimento dos nossos limites nesse campo emocional e mental, tá? Então, como a lua está quase cheia, pode ser um bom momento para você perceber essas emoções que estão vindo, o que está te afetando, perceber o seu corpo, honrar o seu corpo, escutar o seu corpo, escutar essas feridas, essas dores, essas mágoas, porque o escorpião é um signo de água, das águas mais profundas, muitas vezes ocultas, pensando até na natureza do bicho que se esconde, se protege, tem essa característica muito defensiva. E então a gente pode perceber muitas vezes nas nossas defesas essa questão. Ah, e até pensando nessa oposição que a Lua fez com Mercúrio, muitas vezes esse processo de tentar escrever também pode ajudar no céu de hoje, sabe? Escrever, a gente começa a organizar o que a gente sente. Então, diariamente, sempre tentar escrever sobre o que você está sentindo, expressar, pode ser uma forma, ou às vezes através do corpo mesmo, buscar como que meu corpo poderia expressar essa emoção, buscar esses caminhos corporais também. E a gente pensar em algumas características do escorpião, que ele tem o ferrão, então essa ferramenta de autodefesa, de proteção, então também encontrar essas ferramentas em nós mesmas, enxergar esses venenos, mas também essa capacidade de utilizar ele ao nosso favor. Então, muitas vezes, é igual eu falei para vocês, né, que 6 meses atrás eu comecei a fazer live, e eu comecei a fazer porque eu estava sentindo medo das pessoas. Eu estava sentindo medo de me comunicar, medo de me expor. Então, às vezes é olhar para esses medos, essas inseguranças e pensar o que que eu posso cultivar no meu dia a dia para lidar com isso. Porque às vezes esse veneno em pequenas doses, ele vira um antídoto. Ele já tem esse princípio da cura. Então pode ser uma forma. Acho que eu até trouxe isso ontem, que o veneno do escorpião, ele ajuda na digestão dele. Então a gente pensar nessa digestão emocional, nessa digestão corporal, energética. Então, como que você lida com as suas sombras, com os seus venenos, com essas emoções mais densas? E que mais? Pensando no mito de Escorpião, é um mito que eu gosto muito, assim, da constelação, porque o mito vai falar sobre a deusa Gaia e a deusa Ártemis, e o gigante Órion. Então, o que acontece, em uma das versões do mito, o Órion era um gigante que estava ameaçando destruir todas as criaturas da Terra. E Gaia, que é a mãe Terra, aí ele tentou violar a deusa Ártemis também. E a deusa Ártemis é muito esse símbolo do nosso feminino selvagem, livre. Ela é deusa da caça, também muitas vezes associada à deusa da lua, como sendo deusa da lua. E aí o que acontece é que Gaia, a mãe Terra, ela cria esse escorpião, ela forja esse escorpião e manda para matar o Órion, esse gigante. E o escorpião vai e mata. Então, a gente pode pensar em inúmeros simbolismos
para para esse mito, mas uma das coisas que eu vou trazer no dia de hoje é a gente pensar que muitas vezes a gente tem essas ferramentas de proteção no nosso corpo, de defesa, de instinto. Então, a terra, a Mãe Gaia, pode simbolizar muito esse feminino ancestral, a Artemis, esse feminino selvagem, e Órion pode ser esse masculino destruidor. Então, pensar que o escorpião ele tem essas armas no corpo. Então, reconhecer essas armas que a gente tem no corpo, os nossos instintos. Então, essa questão muitas vezes desses sentimentos que a gente oculta, de raiva, de ódio, de agressividade, como muitas vezes eles têm poder ali. Ou sentimentos de vergonha, de medo, como a gente pode transmutar isso, sabe? Então, o escorpião ele pode ser essa resposta instintiva do nosso corpo, quando a gente se sente desrespeitada, na nossa autonomia. Então, essa reação. Pensando também, trazendo pro estado do dia, né? A gente pensando, então, nesse Dia das Mães, eu acho que até eu trouxe isso ontem, ontem eu postei, sobre como muitas vezes se fala muito nessa questão de mães narcisistas, e não que isso não exista, mas de quantas vezes as nossas mães, elas só estão cheias de feridas, cheias de traumas. Quantas mulheres estão carregando tantas feridas, tantos traumas, que é um desrespeito ao feminino por muito tempo. Então tem muitas dores, tem muitas feridas. Então a gente olhar para isso. Às vezes perceber se as nossas mães, avós, bisavós, elas foram alimentadas com venenos, como que a gente pode querer algo diferente delas? Se elas estão vivendo num modo sobrevivência, num modo de luta, num modo de guerra interna, mas ao mesmo tempo também escutar essa nossa criança interna, essa nossa necessidade de ter uma mãe que cuida. Então, muitas vezes, nosso mapa-lua vai representar como a gente é mãe de nós mesmas depois. Como a gente se nutre, como a gente se alimenta. Muitas vezes a gente não escuta as nossas necessidades de cuidado, de preservação e, e saber também que muitas vezes a gente precisa dar limite para pessoas da nossa família, porque a lua vai representar não só as mulheres da nossa família, às vezes pode estar falando de toda a nossa ancestralidade, e de quanto isso pode ser tóxico. E o escorpião ele também ensina sobre essa necessidade de proteção, de estratégia emocional. Ele fica ali nas sombras porque é mais seguro para ele. Então, às vezes, você tem que reconhecer as suas vulnerabilidades, as suas feridas, sabe? O escorpião, ele sabe que se ele fica ali debaixo do sol, ele é muito pequenininho. Ele vai ser facilmente pisado. Então, é você reconhecer esses seus territórios de poder, reconhecer a sua força, pensar que autoconhecimento é sobre isso também, sobre reconhecer as suas forças, reconhecer as suas vulnerabilidades. Às vezes, então, essa lua em escorpião pode trazer muito esse feminino tóxico, que a gente às vezes age com nós mesmas, ou a gente foi ensinada isso. Acho que é um bom momento para a gente pensar também nesse trabalho de cuidado, de valorizar pessoas que trabalham com cuidado, essas profissões associadas a isso, a nossa necessidade de cuidado que a gente pode estar negligenciando. Então, bastante questões. Meia-noite e 42, então hoje a Lua ela vai quadrar Plutão e Marte, que são os regentes de Escorpião. Então, Plutão é o regente moderno e Marte é o regente tradicional. E então eu vejo que só intensifica essas questões do signo de Escorpião, sabe? Então, todo o signo tem os planetas que regem, e a gente sempre olha para eles, onde eles estão, para buscar mais informações sobre o céu do dia. Então, meia-noite e 42, a Lua fez essa quadratura com Plutão, que está em Aquário. Então, às vezes, são esses pensamentos obsessivos, às vezes, onde a gente pode estar se sentindo invadida na nossa liberdade, na nossa autonomia. Às vezes, pode ser referente a questões sociais, redes sociais,
grupos, coletivos, tecnologias. Então, às vezes, vem uma necessidade de alguma iniciativa, de alguma atividade. As quadraturas, elas sempre pedem uma ação, elas têm a natureza de Marte. Então, quando um astro aspecta o outro, a gente sempre olha para qual é esse aspecto para entender como que é essa relação. Então, a quadratura normalmente é uma tensão. E Plutão é Hades na mitologia, é o deus do submundo. Uma das partes assim mais conhecidas do mito dele é o momento do rapto de Perséfone, que ela é levada, né, na verdade a Coré, e quando ela é levada para o submundo, ela se torna Perséfone. Então, acho que eu até tem um vídeo no YouTube que eu falo sobre Perséfone, com base em alguns livros que eu li. Acho que o Arquétipos da Sombra e mais um, que dá algumas informações assim para lidar com esse arquétipo, vamos dizer assim. Mas é muitas vezes a gente deixar acontecer essa descida, se permitir olhar para esse submundo, para essas mortes, para o que precisa deixar morrer. Então, deixar morrer esses sofrimentos emocionais, parte de nós mesmas que querem ficar sofrendo. Eu lembro de, agora eu não lembro se foi um sonho ou uma meditação que eu fiz, em que eu fui assim para esse profundo, teve uma descida e eu analisei assim várias versões de mim mesma que de alguma forma eu tinha matado, como se fossem assim projetos que eu não desenvolvi, sabe? E eu acho que é encarar isso, às vezes encarar esse nosso predador, esse autossabotador, esse predador natural, esse predador interno. No livro Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa ela fala ela traz o mito do Barba Azul. Então acho que está muito conectado com isso também, sabe? Olhar para a gente, perceber o que foi silenciado, o que foi rejeitado, e às vezes a gente continua alimentando esse padrão em nós mesmas, sabe? Sendo esse carrasco de nós mesmas. Inclusive, isso é uma coisa que eu trato muito na terapia. Mas, enfim, é olhar para isso, para essa nossa autossabotagem, sabe? Encarar, olhar de frente. 14:30. Ah, tem um livro também que eu acho muito legal para explorar esse lado, que é As Faces Escuras da Grande Mãe, que traz vários desses mitos, dessas associações, assim, esse feminino sombrio, que seria esse feminino muitas vezes que é rejeitado pela sociedade. Então, às vezes, que tem como arma essas questões, por exemplo, da agressividade, né? Por exemplo, a deusa Kali, que é destruidora, sabe? Enfim. 14:39, a Lua ela vai fazer uma quadratura com Marte. Então, é um aspecto de tensão, é um aspecto marcial e é um aspecto com Marte, que é o deus da guerra, da luta, dos conflitos, do combate. Então, assim, é desafiador. Você pode sentir essa necessidade de liberação de energia, mas como Escorpião é um signo que tende a segurar, isso às vezes pode vir naquela meio passivo-agressivo, sabe? Então, às vezes, buscar essas formas de aliviar essa tensão, encontrar essas ferramentas para expressar a nossa agressividade, a nossa raiva, esses sentimentos mais profundos. A gente precisa disso. Então, a Lua ela vai falar muito sobre se nutrir, acolher, sobre a nossa intuição, os nossos sentimentos. E Marte, ele tem essa qualidade de corte, de separação. Então, traz isso nesse aspecto, sabe? Então, tem um lado nosso que está ferido sentimentalmente, e às vezes vem esse impulso por se defender, defender o nosso território, defender às vezes o nosso ego, mas pensar que o escorpião, ele é defensivo, né? Então, ele só reage, ele só ataca quando ele está sendo atacado. Então, às vezes, é perceber aonde que eu fui atacada e que eu não me defendi, e que agora eu estou atacando os outros, sabe? E não que você não precisa se defendendo agora, mas às vezes. É, isso fica muito maior porque você não olhou para o passado, não lidou com essas questões do passado. Então, perceber do que o seu corpo está se defendendo, investigar as suas defesas. Porque senão a gente fica nesse estado constante de ameaça, de vigília, de ansiedade, né?
Então, enfrentar essas memórias. Então, pensar que como Gaia envia esse escorpião para matar Órion, é a gente também matar criar isso, criar formas criativas de lidar com esse aspecto autodestruidor em nós mesmas, que às vezes ele só precisa ser destruído mesmo. Tem coisas que a gente só precisa cortar e destruir. Não tem nada de bom. Então, acho que é um dia para a gente focar mais no nosso mundo interno, não entrar em disputa, sabe? Não desperdiçar sua força emocional entrando nessas lutas que vão te desvitalizar, principalmente próximo desse horário. Então, pode ser um aspecto difícil para relações, pode ter muito embates. Então, cuidar de si, se preservar. Cada um pode estar muito pulsando nas suas próprias feridas emocionais, nos seus próprios traumas, sabe? Se defendendo a partir das suas dores, principalmente do passado. Então, são essas algumas questões que podem vir à tona. Eu acho que é refletir muito sobre essas questões lunares, então, olhar para como a gente foi nutrida, cuidada, como a gente se protege, como a gente recebe afeto. Então, quando a lua está em escorpião, a gente pode lidar com esses venenos, com essas intoxicações. Escorpião é um signo fixo, então, às vezes, esse controle, essa possessividade com que a gente foi cuidada, por exemplo, às vezes lidar com esses medos de rejeição, medo de abandono, como que você pode acolher a sua dor. E a lua em escorpião é chamada de uma lua em queda, porque muitas vezes a gente cai nesse mais profundo, cai nesse submundo, mas também caindo, muitas vezes a gente levanta mais forte, a gente aprende a se levantar, a gente aprende com as nossas feridas, a gente aprende sobre as nossas forças. Então, cuidem do seu corpo, percebam o seu corpo, percebam essas feridas, percebam essas necessidades. Não finge para você mesma que não tá doendo, sabe? Busque ferramentas práticas, converse com pessoas que você se sente segura. Amanhã, 13h56 vai ser o horário oficial da lua cheia. E 14h23 a gente vai ter Mercúrio quadrando Plutão. Então, eu vejo que também pode intensificar essas questões emocionais, tá? Então, tentem ser ao máximo acolhedoras com si mesmas. Às vezes a gente não consegue ser com os outros, a gente tem que se acolher antes. Então, e refletir sobre essas questões de nutrição, sobre às vezes como a gente não está repetindo esse padrão de, de abuso com nós mesmas, sabe? Sendo tóxica com nós mesmas. Até porque às vezes a gente não aprendeu outra forma. E agora a gente tem que buscar. E às vezes a gente nem sabe direito o que nos nutre, o que nos traz segurança. A gente precisa começar a fazer essa pesquisa. Escorpião é muito bom para investigação, para se aprofundar. Então, que a gente utilize todo esse poder, essa intensidade, essa vontade de adentrar os mistérios em nós mesmas. Não tentando entender muitas vezes porque o outro nos rejeitou, porque o outro nos tratou mal, porque o outro é olhar o que que posso, o que que eu preciso, o que que meu corpo está pedindo agora, como que eu posso, que práticas, que formas, o que que está ao meu alcance, que eu não estou me cuidando, que eu não estou fazendo comigo mesma. Então é isso. O céu de hoje está intenso, está forte e é importante nesses momentos da lua cheia para a gente olhar para essas questões que muitas vezes a gente não olha, a gente não vê, a gente não fala, mas muitas vezes é isso que está nos bloqueando na vida, é isso que está nos sabotando, é ali que tem essa força, esse poder. Então, às vezes escrever como você pode utilizar, por exemplo, eu sei que eu fico me destruindo. Aonde essa destruição ela seria boa para mim? Ela seria boa para encerrar
relacionamentos tóxicos, por exemplo. Então, tem vários aspectos de nós mesmos que às vezes a gente está utilizando eles contra nós. E eles poderiam ser muito favoráveis, poderiam ser utilizados com criatividade. A gente perceber esse simbolismo, essa linguagem do nosso corpo, essa linguagem das nossas emoções. O que que meu corpo está expressando? O que que ele está querendo dizer? Então, como eu mencionei, a lua ela vai falar sobre o nosso corpo, as nossas emoções. Então, quando a lua está cheia, a gente pode evidenciar as nossas carências, as nossas faltas, as nossas necessidades. Ou pode ser esse momento de celebração também. Se você se cuidou nesses últimos 6 meses. E como eu falei, nem sempre a colheita é perfeita. Às vezes a gente analisa, não, eu poderia ter feito um pouquinho disso melhor, um pouquinho disso fazer diferente. Né? Porque às vezes a gente planta, mas nem todas as condições a gente tem controle. As condições do tempo, do clima. Então, é pensar nisso. Acho que é isso. Já tem bastante coisa para o céu de hoje para a gente pensar, para a gente analisar. É, hoje vou ver se eu já consigo gravar, então, para todos os signos ascendentes. Se não, até amanhã eu gravo para a gente trazer mais reflexões. Então, e uma dica, gente, que às vezes eu iniciei o céu do dia falando sobre essa questão da correspondência, do espelhamento. E como seria uma forma de espelhar o escorpião, no melhor sentido? Então, às vezes, acho que isso eu trouxe também ontem. A gente vê filmes de suspense, de investigação do oculto, ou aquilo que eu falei também agora há pouco, da gente investigar isso em nós mesmos, nossas emoções mais profundas. Porque muitas vezes o que acontece quando tem aspectos desafiadores com Escorpião ou com Plutão, é a gente projeta muito nisso do outro. O outro está me escondendo algo, o outro está me traindo. Não que não esteja, não que isso não esteja acontecendo, mas o quanto você está jogando seu poder fora. Então, pode ser um bom dia para a gente se aprofundar em nós mesmas, nas nossas águas, nessas questões lunares que eu falei, do cuidado, da nutrição, do acolhimento, do descanso. Refletir se a gente está sendo uma boa mãe para nós mesmas, escutar essa nossa criança interna, as nossas necessidades, o nosso corpo. É isso para o dia de hoje. Até amanhã.